Atenção para o top de 5 segundos. Boitel Chaparral, parceria que alimenta o seu sucesso. Uma ótima noite para você. Hoje é terça-feira, 7 de outubro. A partir de agora, você está aqui no Band Cidade, que chega com esses destaques. Incêndios florestais causam mortes no interior paulista. Saiba os cuidados para combater o fogo. Presidente do IPEM visita postos com bombas antifraudes em Presidente Prudente. Propriedade rural recebe gestão da CAT e aumenta lucros com produção leiteira. E olha, com o aumento no número de incêndios florestais, cresce também a quantidade de pessoas que perdem a vida na luta contra o fogo. Só esse ano o interior paulista já soma 3 vítimas por queimadas. Nossa equipe preparou uma reportagem com orientações sobre os cuidados na hora de enfrentar as chamas. Um dos resultados da temporada de queimadas é o aumento de casos de morte. A mais recente aconteceu em Amadeu Amaral, distrito de Marília. Gessé Santana, trabalhador rural, tentava conter o fogo em uma fazenda quando perdeu a vida. Com essa última morte registrada em Marília, o interior paulista já soma 3 vítimas fatais por queimadas. A primeira aconteceu em Itapetininga e a segunda em Clementina, região de Araçatuba. As mortes levantam um alerta sobre os cuidados na hora de combater incêndios florestais. De acordo com a Defesa Civil, o primeiro cuidado é avaliar a direção do vento. Se o vento estiver vindo na direção dela com chamas, não deve combater. A gente sempre combate na posição contrária do vento, né? Ou seja, nas costas da chama. Outro cuidado é não agir sozinho, já que há risco de intoxicação pela fumaça. É importante que os proprietários rurais tenham treinamento, equipamento de proteção e, principalmente, que avaliem se há condições seguras para o combate. Quando o risco é alto, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros. Às vezes o produtor rural tem uma pastagem, então não é um fogo tão significativo, mas ele quer combater para salvar a pastagem dele. Então é um pouco mais fácil, mas incêndio em capim alto, cana-de-açúcar ou área de floresta, ele deve procurar o Corpo de Bombeiros. Além dos cuidados no momento do combate, existem ainda medidas preventivas que podem diminuir o risco de tragédias. Primeiro, ele precisa proteger sempre todas as instalações que ele tem, né? Sejam mangueiras, sejam casas, com acero. Em volta de casas e edificações na zona rural, tem que estar limpo, não pode ter mato em volta, principalmente nessa época do ano, porque esse mato é o combustível para o fogo. Então, ele tem uma raspagem de trator, uma gradagem, para que o local esteja limpo, livre de um material em quantidade suficiente para o fogo atingir suas edificações. E será que vai chover nas próximas horas? A gente não aproveita para checar como fica a previsão do tempo para amanhã em algumas cidades do interior paulista. A quarta-feira pode ter chuva em algumas cidades do interior paulista. Em Tanabi, mínima de 20, máxima de 34 graus. Em Agudos, os termômetros oscilam entre os 16 e os 26 graus. À noite pode haver pancadas de chuva. Em Tupã, mínima de 17, máxima de 28 graus. Em Álvares Machado, mínima de 17, máxima de 29 graus. O dia será de sol com muitas nuvens. Em Clementina, os termômetros oscilam entre os 18 e os 28 graus e pode haver pancadas de chuva durante a noite. E olha, um incêndio de grandes proporções assustou os moradores no Oeste Paulista. Eu vou conversar ao vivo com a Laís Araújo, ela que chega com as informações e atualiza tudo pra gente. Foi um susto, hein, Laís? Boa noite para você.
Oi, Eutonei, ótima noite para você, para quem nos acompanha aqui no Band Cidade. Exatamente, esse incêndio de grandes proporções teve início na manhã de ontem, numa fazenda que fica às margens da rodovia SP-333, nas proximidades de Júlio Mesquita. Os moradores relataram que o fogo começou em uma área de mata próxima e com o vento forte atingiu o pasto e ameaçou também o gado e as construções ali da propriedade. Ainda segundo relatos, equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas o fogo teria retomado com força nas últimas horas. Os moradores acabaram pedindo ajuda aí, urgente de caminhões-pipa, tratores e também voluntários para conter as chamas que atingiram essa fazenda, Eutonei. Pois é, e a gente, pelo áudio, a gente conseguiu também ouvir ali o proprietário dessa área desesperado, pedindo até socorro para as equipes do Corpo de Bombeiros, porque você viu ali, as chamas quase atingiram a propriedade. Laís, obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade, uma ótima noite para você. E no próximo bloco, o presidente do IPEM visita o Oeste Paulista e postos de combustíveis que possuem bombas antifraude. Os detalhes em instantes, a gente volta já. Estamos de volta e o presidente do IPEM esteve no Oeste Paulista e visitou postos de combustíveis que possuem bombas antifraude. A maior cidade da região tem 4 estabelecimentos que contam com os equipamentos que impedem golpes ao consumidor. O IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, lançou uma plataforma digital que permite ao consumidor localizar postos com bombas seguras e equipadas com tecnologia contra fraudes na medição do combustível. Com a ferramenta, o consumidor fica mais seguro na hora de abastecer. Em todo o Oeste Paulista, são 14 postos que possuem bombas com sistema antifraude. Só aqui em Presidente Prudente, são 4 postos e 12 bombas com a tecnologia. Nesta segunda-feira, o presidente do IPEM esteve em Presidente Prudente e fez questão de visitar um desses postos. A fraude da quantidade de combustível é o consumidor colocar 40 litros no tanque e aparecer no painel digital da bomba que ele está botando 45. Para enfrentar esse problema, o Inmetro, desde 2022, lançou um regulamento novo que estabelece uma nova bomba de combustível com assinatura digital, defesa cibernética, que impede que essa fraude aconteça. As bombas antifraude ainda não são obrigatórias nos postos. Os comerciantes terão até o ano de 2038 para se adaptarem. Porém, para garantir a segurança aos clientes, alguns já se anteciparam. A qualidade de produto a gente sabe de onde compra e a quantidade nada melhor do que uma boa medida, com uma bomba ferida, uma bomba nova para o sistema, mas que de muita importância para a gente e para o consumidor. Para localizar os postos que possuem as bombas antifraude, os consumidores devem acessar o site do IPEM e procurar pelos estabelecimentos em sua região. Então, para facilitar a vida do consumidor, para ele saber onde está essa bomba aqui no estado de São Paulo, o IPEM lançou na página dele uma plataforma que localiza e mostra para o consumidor umas bombas como essa. Então, essa é a bomba de modelo novo, em que o consumidor tem muito mais segurança para fazer o abastecimento dele. Essa bomba informa em tempo real, dando uma marcação de validade de erro, se o abastecimento, se essa bomba ela está correta ou não para o consumidor. Hora de fazer aquele giro por outras cidades do interior paulista e saber o que foi destaque por lá nas últimas horas. Mais de 2.000 pessoas participaram da segunda edição do Emprega Mais Agudos. A Prefeitura realizou o evento que reuniu mais de 30 empresas e ofereceu mais de 1.500 vagas de trabalho aos moradores do município.
A proposta foi aproximar trabalhadores e empregadores. A cidade de Araçatuba terá parques abertos no Dia das Crianças. As famílias terão nos parques municipais uma das principais opções de lazer no domingo, dia 12 de outubro. Os espaços estarão abertos durante todo o dia e reúnem alternativas para brincar, caminhar ou relaxar em meio à natureza. A Defesa Civil registrou mais um incêndio de grandes proporções na BR-153, na região de Marília. Parte da rodovia chegou a ficar interditada nos dois sentidos. Pouco tempo depois, as chamas foram controladas e o acesso foi liberado já na região de Serra. A cidade de Olímpia comemorou o Dia Mundial dos Animais com uma série de atividades voltadas à conscientização, fé e preservação da saúde de todas as espécies. O evento, uma parceria entre a Prefeitura por meio da Secretaria de Zeladoria e Meio Ambiente e do Centro de Acolhimento Animal com a Igreja Católica, reuniu cerca de 500 pessoas. 7h03. Olha só, 2 funcionários públicos foram presos na manhã desta terça-feira, suspeitos de envolvimento em um ataque hacker nos computadores da Prefeitura de São José do Rio Preto. A Camila Mendonça chega com as informações para a gente e atualiza esse caso. Oi, Camila, ótima noite para você. Ótima noite para você, Hilton, e para todos que acompanham o Banho Cidade. Pois é, hoje de manhã aconteceu a Operação Caim, deflagrada pelo DIC, de Inter 5, daqui de São José do Rio Preto, e 2 funcionários da Empro, Empresa Municipal de Proteção de Dados, foram presos temporariamente. 3 mandados de busca e apreensão a computadores, celulares, diversos equipamentos eletrônicos também foram cumpridos e agora todo esse material, Hilton, ele será periciado para produzir as provas necessárias para que eles possam responder contra esse crime a toda a comunidade. Afinal, Hilton, foi quase uma semana de serviços públicos inutilizados, como atendimentos à SAMU, atendimento nas UPAs prejudicado e também o atendimento à Guarda Civil Municipal, além de outros aqui que a gente nem pode mencionar. Agora, Hilton, o que a gente sabe é que 3.000 máquinas teriam sido afetadas por esse ataque cibernético que aconteceu dia 5 de junho aqui em São José do Rio Preto. Pois é, e a gente acompanhou esse caso de perto aqui na Band Paulista, né? Você viu aqui nos programas da casa que inclusive estamos mostrando e esperando inclusive a prisão desses 2 suspeitos que aconteceram na manhã desta terça-feira, como a Camila disse, um crime que foi descoberto em junho desse ano. Camila, obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade. Uma ótima noite para você. E a seguir, nossa equipe foi conhecer uma propriedade rural que trabalha com produção de leite. O que ela tem de especial, a gente te conta depois do intervalo. Voltamos já. Estamos de volta e ontem a gente falou aqui no Band Cidade sobre as aulas que foram suspensas na sala frequentada pela bebê que morreu com suspeita de sarampo em Marília, no centro-oeste do estado. Hoje as aulas foram retomadas, por isso a Larissa Fontanese chega mais uma vez com as informações. E é bom lembrar também que houve inclusive vacinação, né, Larissa? Exatamente, Tonei. Boa noite a você e a todos. As aulas foram retomadas hoje na creche onde essa bebê de apenas 1 ano e 2 meses frequentava. Ela infelizmente acabou perdendo a vida com suspeita de sarampo. A escola ficou fechada ontem. Hoje as atividades voltaram normalmente e também as equipes da prefeitura organizaram uma ação de vacinação que acontece na própria escola. Então hoje todas as crianças que não estão com a caderneta de vacinação em dia estão recebendo o imunizante na própria escola. Esse caso levanta um alerta muito importante porque hoje são investigados em Marília 39 casos suspeitos de sarampo, inclusive
inclusive nesse caso em que essa bebê de apenas 1 ano e 2 meses acabou falecendo neste domingo na cidade de Marília. Então fica o alerta muito importante para que todos os pais responsáveis levem as crianças para receber o imunizante, lembrando esse imunizante que é a principal forma de evitar casos de sarampo. Inclusive está sendo distribuído em todas as unidades de saúde de Marília, mas você que não mora em Marília pode também levar seu filho para receber o imunizante, é só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Pois é, Larissa, e essa vacina a qual você está se referindo é a tríplice viral, né? Que é a vacina que combate o sarampo. Então, para você que está em casa, você que está nos acompanhando e não levou o seu filho para vacinar, vale a pena vacinar, porque só em Marília já são 40 casos suspeitos de sarampo. Larissa, obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade, uma ótima noite para você. E olha, a nossa equipe foi conhecer uma propriedade rural que trabalha com produção de leite. E o que ela tem de especial? É que neste período de seca, muitos produtores investem em silagem. Mas no sítio do Luiz, em Potirendaba, a pastagem está verdinha, bem irrigada e altamente rica em proteína para os animais. Com a tradição que vem de gerações, o Luiz é produtor de leite na região de Potirendaba. Ele faz o manejo do pasto com adubação, análises de solo, irrigação e o resultado é esse, uma pastagem verde em plena seca. E os custos, que seriam bem altos para o período, são revertidos em lucro. Hoje a gente consegue colocar a lotação de 12, 13 animais. A gente irrigou, intensificou a pastagem, a gente faz coleta de solo, análise de solo, a gente, para ver o que precisa pôr, a gente repõe, põe esterco, então a gente tira da pastagem o máximo que a gente consegue dela para diminuir custo. A temporada positiva vem de longos anos de dedicação. A gestão e apoio da equipe da CAT foram fundamentais para o bom negócio da propriedade. Então, é um trabalho de assistência que envolve todo esse trabalho técnico junto com o produtor, orientando e falando qual seria o melhor caminho para a propriedade em questão. Nenhuma propriedade é igual, né? Então, cada propriedade é uma realidade e em cima disso a gente tomamos decisões juntas. Quase 50% do custo operacional de uma propriedade leiteira é com investimento em ração. O pasto verdinho, assim, é sinal de mais rentabilidade para o produtor. Essas pastagens que a gente está podendo observar, ela tem em torno de 22%, 23% de proteína, enquanto que uma silagem de milho tem 8%. Nesta propriedade, são 37 vacas com uma produção de 730 litros de leite por dia. Deste total, 480 litros vem pelo pasto. É que na época das chuvas, 100% da produção leiteira vem da alimentação de pastagem. E a esperança com a sucessão familiar segue com o Arthur, que acompanha o pai no dia a dia do trabalho. Essa pastagem está bem boa, por enquanto. Nós vamos ver que consegue aumentar um pouquinho mais o nível dela. Hoje é pensado, tudo é planejado antes, onde a gente vai irrigar, se vai ter área de sombra para os animais ficar. O manejo sanitário é feito de forma correta, tem tudo feito, o protocolo certinho, para esses animais poderem entregar o máximo possível, né? E terça-feira, você sabe, né? Tem as cotações agropecuárias aqui no Band Cidade. Veja aí. A arroba do boi gordo está cotada em Araçatuba e Andradina a R$ 300. A arroba da carne suína está cotada a R$ 175 no estado. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 130,22. E na esteira, R$ 145,46. A saca 60 quilos do milho seco está cotada em Assis a R$ 54,00 e em Barretos a R$ 56,00. A soja em grão saca 60 quilos é cotada em Ourinhos e em Rancharia a R$ 128,00. Nova linha de produtos. A bateria Steel na Casa Maia. 60 anos em Prudente. Estamos de volta e se você gosta de esporte, atenção, hein? A Band Paulista apresenta a Foot Run, etapa KR7 em Araçatuba. A corrida da Foot Fanatics acontece no dia 30 de novembro, com largada às 7 horas da manhã.
Serão percursos de 3 quilômetros de caminhada e corridas de 5 e 10 quilômetros. E não pode faltar, claro, o famoso kit atleta com camisa exclusiva da fila, viseira e muito mais. Além de experiências únicas no pré e pós-prova. Tudo com transmissão ao vivo na tela da Band Paulista e também nas redes sociais. As inscrições já estão abertas no site, anota aí, tvband.com.br. Já são mais de 7.000 atletas nas últimas 4 corridas. O circuito da FootRun é um verdadeiro sucesso e você, claro, não pode ficar de fora. É a FootRun etapa KR7 em Araçatuba. E olha, a gente volta a falar sobre a falta de água em Bauru, no centro-oeste paulista. O cenário preocupa, viu? E mais de 100.000 moradores sofrem com o rodízio. Com o abastecimento, a cada 3 dias, quando a água não chega, a população tem que recorrer aos pontos de distribuição para suprir a demanda. A cena já virou comum. Moradores de Bauru formam filas com galões para conseguir água. A situação se repete todos os dias. Então a gente tem que vir aqui pegar água, né? Sempre que dá, sempre que a gente tem tempo, a gente pega água para ver se a gente consegue, com um pouco de água que a gente pega, conseguir fazer as coisas que a gente precisa fazer lá em casa. Hoje o racionamento funciona com um dia de abastecimento para 72 horas sem. Muitos reclamam que a água não chega nem nos dias previstos pelo DAI. Era para a gente ter água no dia 5, domingo agora, no último domingo. A gente teve água, mas porém estava tão fraco que não conseguia nem subir para a caixa. E como que era a qualidade dessa água? Barrenta, bem suja. E você mora em qual bairro? Eu moro no Terra Branca. Tá faltando água lá? Tá faltando água, teve até protesto, tá bem difícil o negócio lá. E é bastante, a falta de água é muita. Quando a água não vem, a única solução que os moradores encontram é recorrer aos pontos de distribuição de água que estão espalhados por vários pontos da cidade. Este aqui fica na lateral do muro do recinto Melo Moraes e a movimentação é intensa. A última vez que eu vim aqui, não me lembro que dia foi, eu vim e fui embora. Não tinha condições, tinha carro até lá embaixo. Fila de pessoas aqui, até lá embaixo. Eu falei, vou embora, ia levar pelo menos umas 3 horas para encher um galão de água. Além do recinto Melo Moraes, a cidade conta com outros pontos de distribuição de água. Um deles fica na região do Parque Vitória Régia, em frente à USP. O outro está na Praça da Bíblia, no Jardim Bela Vista. E também há a unidade do Alto Paraíso, localizada na quadra 7 da Vila Industrial. Todos permanecem em funcionamento. Enquanto o problema não chega ao fim, o jeito que muitos encontraram é estocar água em casa. Em casa mesmo a gente deixa a água da caixa para a gente usar para coisas mais assim, depende de higiene. Agora, para a higiene da casa, a gente usa essas águas que a gente pega. Então, quem pode, deu sorte de ter, eu tenho um galão de 200 litros. Comprei hoje esses 2 de 50 cada um, tem um de 80 e 3 de 20. Eu encho esses para a gente usar no banheiro, em alguma outra pia, lavar louça com essas aqui, né? Só que quando você vai usar para cozinhar alguma coisa, aí a gente usa da caixa. Essa é a vantagem que a gente tem de manter a água todo o período, ter uma caixa e ter bastante água para não usar da caixa. Que situação dos moradores de Bauru, hein? Por hoje é só, obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Um abraço, até lá.